Boa tarde, a graça e a paz a todos. Mais um dia, estou aqui para compartilhar mais um dia uma palavra que me tocou essa semana, chamou minha atenção, tocou meu coração. Eu tive um coração para compartilhar com vocês. Eu vou ler então. Contar só para contextualizar para vocês, todas as semanas eu e os meus filhos, nós lemos a Bíblia, né? Porque na própria palavra fala que a Bíblia é saúde para os seus ossos, né? É vida para o corpo e saúde para os ossos. Então, tudo de bom tá na palavra. Muitas vezes, mesmo que você não entenda, só de ler já tá tudo ali, já tá tudo guardado, tudo armazenado. Você recebe sabedoria, alegria, né? É terra que mana leite e mel, é a palavra. É a Bíblia. E aí a gente estava lendo, nós lendo, e meu filho me levantou um questionamento quando chegou em Gênesis capítulo 2. Ele disse assim: Mamãe, não entendo como que aqui em Gênesis capítulo 4 fala assim, 5, desculpa, fala assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas como se aqui em Gênesis 27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí, me fez pensar nesse tema também, que interessante. E isso me remeteu à palavra de Hebreus 11, né? O que fala em Hebreus 11? Fala que Deus chama a existência as coisas que não existem. Primeiro Deus falou, disse, né? Gênesis capítulo 1 é toda Gênesis onde Deus somente disse. E aqui foi interessante também, e aí me veio uma outra reflexão, que assim, a importância de nós proclamarmos a palavra na nossa vida, a importância de realmente nós proclamarmos as palavras de Deus, de assim como Jesus Cristo a gente falar, está escrito. Porque primeiro Deus falou, e aí depois é que a gente vai ver realmente a criação do homem, a criação da mulher, e aí depois Deus fez ele entrar em um sono pesado, fez uma costela, da costela do Adão, fez a mulher, mas lá em Gênesis 1 já estava tudo criado, gente. Então, assim, quando nós recebemos uma palavra de Deus, o que significa? Já está criado. Amém. Significa vai ser assim. É assim. E aí me remeteu a uma outra palavra, né? Pensando nesse vídeo, como que eu ia compartilhar, como que é melhor, que não tem nada programado, gente. É um vídeo doméstico, é um vídeo caseiro, mas eu como cooperadora do Evangelho, e é assim que eu me intitulo, cooperadora do Ministério da Reconciliação. Então, aqui em Hebreus, o que fala em Hebreus aqui? E eu achei isso muito importante. Muitas pessoas têm essa dificuldade de crer que Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Mas, pessoal, está escrito. Então, aqui em Hebreus fala assim, Hebreus capítulo 10, versículo 15, fala o quê? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então lá no começo, o que Deus falou? Disse, né, foi a formação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4, ainda não tinha homem para lavrar o solo, mas Deus já havia criado. Então a mesma coisa aqui conosco, fala assim que Deus já perdoou os nossos pecados.
que ele não vai mais lembrar dos nossos pecados para sempre. Nós não estávamos aqui quando Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. Mas Deus criou o sol, Deus criou o dia, a noite, a luz, as trevas, os peixes, as aves, o sol, a lua, criou o homem. E nós também não estávamos lá. Mas a gente consegue ver tudo pelos atributos de Deus. Então é a mesma coisa com o perdão dos pecados e é a mesma coisa as proclamações da fé na nossa vida. Então, Romanos capítulo 8 fala o quê? Que nós já fomos justificados, que nós já fomos santificados, que nós já fomos o quê? Por causa da obediência de um só, muitos se tornarão justos, né? Por causa da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. E não é justo no sentido de eu faço as coisas muito bem, eu não tenho nenhum erro de moralidade, de conduta, não é esse justo que a Bíblia se refere. Não, é a justiça, é feitos justos pela justiça de Deus. É sermos feitos justos olhando pela redenção, olhando para Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Assim também como em Isaías fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, pelas suas pisaduras é crer, gente. Não tá vendo na situação. Mas o que a palavra fala? O que é a verdade? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos os nossos pecados já foram perdoados mediante o quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Foi o suficiente para nos perdoar, para nos dar a vida eterna, para nós termos o quê? Uma vida na eternidade com Jesus Cristo. E toda a palavra me assegura isso. Toda a Bíblia está escrito. Assim como Jesus Cristo falou, proclame na sua vida também. Está escrito. Está escrito, aqui tem uma palavra em Deuteronômio que eu gosto muito. E que primeiro também tem uma palavra em Josué, que a gente proclama aqui, fala assim, ó. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Então, na sua situação, ou muitas vezes na situação, a gente pode sentir o quê? Eu tô triste, eu tenho depressão, eu tenho qualquer outra coisa. Mas o que está escrito? Feliz és tu, Israel. Então nós somos felizes. Você pode proclamar isso, feliz, a palavra diz que feliz és tu. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Porque isso, assim como quando Deus criou o homem, ainda não, mas em Gênesis capítulo 2 ainda não tinha aparecido, não tinha homem. Da mesma maneira, aqui, conforme você proclama, porque isso proclama uma palavra de Deus, não é a nossa proclamação que tem poder, que isso? Mas proclamar a palavra de Deus. Então Deus falou o quê? Você é feliz, você não tem depressão, você é feliz, você é povo santo escolhido de Deus, você é feliz. É só você dizer as mesmas palavras de Deus e isso vai acontecer. Assim como isso vai começar a manifestar, assim como foi em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem. Porém, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, ainda não tinha homem para lavrar a terra. Mas depois o que foi acontecendo foi manifestando. Deus criou o homem e criou a mulher. Amém? Então, que você possa guardar e lembrar sempre dessas palavras. Aqui em Deuteronômio também, Deuteronômio é o livro do coração de Deus e tem muitas promessas.
E uma das que eu gosto muito, que eu proclamo e que eu vejo essa palavra se manifestar na minha vida é essa aqui, ó. Em Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, porque tudo é ao vivo, né? Aqui fala assim, ó. Deuteronômio. Aqui, ó. Fala assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Então, a palavra que está dizendo, nós, eu, você, nós somos mais benditos do que todos os povos. Proclama isso sobre a sua vida. Eu sou mais bendito do que todos os povos. Isso não é arrogância. Isso é proclamar o que Deus pensou para você. Depois que Jesus Cristo veio na cruz, nos salvou, nos lavou de todos os nossos pecados, nós somos povo que bendito, abençoado. As bênçãos de Deuteronômio 28, que são as bênçãos da lei, Deus nos livrou da maldição da lei. Então nós temos o quê? As bênçãos da obediência. Nós saímos da lei, saímos de debaixo da lei, do faça, não faça, porque a lei, ela te pede, e nós entramos o quê? Dentro do reino do amor de Deus, assim como fala lá em, sempre confundo se é Filipenses e se é Efésios, mas é um dos dois, espero, né? Não, desculpa, é Colossenses. Colossenses capítulo 1 fala assim, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então aqui ele nos libertou do império das trevas, amém? E nos fez reinar juntamente com Cristo. Mas a palavra que eu quero é aquela onde fala o quê? Efésios. Eu acredito que seja Efésios. Aqui, ó. Fala em Efésios capítulo 2, não estava tão mal. Efésios capítulo 2 fala assim, ó, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, isso, nós somos salvos pela fé. No quê? Fé em quê? Que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, já lavou todos os nossos pecados. Por isso Cristo dizia assim, quem vê a mim, vê ao Pai. E não há como ir ao Pai, senão por mim. Porque os israelenses não acreditavam eles acreditavam só em Deus, mas não acreditavam em Jesus Cristo. Então ele falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então aqui, pela graça nós somos salvos. Pela graça de quem? Pela graça de Deus, pela graça de Cristo, que aprove nos dar amor no Altíssimo. Então, aprove a Ele nos dar a justificação pela graça da vida eterna. Ainda agora, ainda há o Evangelho. Aqui que a gente pode ler e sai o quê? Um amém. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem dentro da Bíblia, o Consolador que Jesus Cristo prometeu. Toda vez que você lê uma palavra e aquela palavra diz, no seu espírito você diz amém.
Isso é o Espírito Santo Consolador. Mas vai chegar um tempo que esse mesmo evangelho vai partir dos gentios, que é o nosso tempo, né? E vai voltar para os judeus. Então, gente, aproveitem esse tempo da graça. A graça, o evangelho não é uma doutrina para você dizer Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, então eu posso pecar mais. Não confundam com hipergraça. Não é isso. É a graça, mas um preço muito alto foi pago para você se esconder debaixo de um subterfúgio para pecar. A graça não foi de graça. Amém? Então, se vocês tiverem dúvida, leiam Romanos capítulo 6, que está muito bem esclarecido. E eu espero que vocês possam proclamar palavras de vida na vida de vocês. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é aquele que cavalga os céus para a tua ajuda. Feliz és tu, Israel, quem é povo como tu, né? Que mais que fala em Isaías? Tu era desprezada, mas com grandes misericórdias eu te acolhi. E principalmente, eis que não me lembrarei dos teus pecados e nem das tuas iniquidades para sempre. Né? Você é povo santo, sacerdócio real, povo eleito de Deus, a fim de proclamar o reino do Senhor. Você é o quê? Nação santa. Você é santo, você é nação santa. Você é o quê? Embaixador do ministério da reconciliação. Reconciliai-vos, vos rogo, reconciliai-vos com Cristo. Todas essas promessas, gente, é tudo de vocês. O Pai deixou essa herança para quem? Para vocês, para mim. O testamento é Novo Testamento e Antigo Testamento. O que significa? Herança. Isso é para vocês. Amém? Eu espero que essas palavras possam dar tanta força para vocês quanto deram no meu coração. Esse é um vídeo doméstico, né? Agora tem um bebezinho passando na minha porta, o cachorro já latiu, mas que a graça e a paz, independente de qualquer coisa, esteja com vocês e que uma dessas palavras possa alcançar o coração de vocês, que as bênçãos de Deuteronômio estejam com vocês, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o rosto e te dê a paz, a shalom, e até a próxima. Tchau, tchau.